Meus amados irmãos, eu também desejo saudar a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui adorando ao Senhor na beleza de sua santidade. O tema do estudo que nós iremos dar nessa noite está centralizado no livro do profeta Daniel, capítulo 3, o versículo 17, que fala acerca dos jovens Sadraque, Mesaque e Abidnego. O tema que foi nos proporcionado nessa noite: servir a Deus, um compromisso de honra. Eu peço a todos que estejam em suas casas para que abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 3, iremos ler do versículo 14 até o versículo 17, onde se encontra o tema do estudo a qual iremos dar. Daniel, profeta Daniel, capítulo 3. Profeta Daniel, capítulo 3, versículo 14, iremos ler do 14 ao 17, e diz assim a palavra do Senhor: falou Nabucodonosor e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, estáis prontos, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostares e adorares a estátua que eu fiz. Bom é, mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego e disse ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre esse negócio. Aí entra o tema: eis que o Senhor nosso Deus, a quem nós servimos, nos livra, é quem pode nos livrar, e ele nos livrará da tua mão e do fogo ardente. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor fala acerca dos jovens Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 1, que no terceiro reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a citou. E o Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus. A palavra de Deus nos fala quando Nabucodonosor ele invade novamente o povo de Jerusalém e leva cativos para a Babilônia. A Bíblia nos diz no livro de Daniel, capítulo 1 e versículo 4, que o rei Nabucodonosor ele manda selecionar os melhores jovens para que fossem servir juntamente com ele no palácio, para que fossem servir juntamente com ele, para que fossem fazer parte da corte real. E a palavra do Senhor nos diz que o rei Nabucodonosor, de imediato, quando ele manda selecionar os melhores jovens, entre os jovens escolhidos estavam os jovens Ananias, Misael, Azarias e Daniel. A Bíblia diz que esses jovens foram levados para o palácio do rei Nabucodonosor, para que juntos fossem servir dentro daquele palácio, sendo que naquela escolha, naquele método, ou seja, naquelas exigências que o rei Nabucodonosor estava fazendo, aleluia, esses jovens se enquadravam perfeitamente, porque segundo as escrituras sagradas nos mostra que o rei Nabucodonosor
ele pede os melhores jovens que fossem formosos em aparências, jovens esses que tivessem facilidade em aprender as línguas dos caldeus. Mas segundo a palavra do Senhor nos diz no livro de Daniel, capítulo 1 e o versículo 5, que o rei Nabucodonosor, ele não só faz aquela exigência daqueles jovens que fossem servir, como também o rei Nabucodonosor, ele determina uma certa alimentação. Ou seja, o rei Nabucodonosor, ele determinou, tinha um critério a ser seguido, tinha normas a ser seguidas. Então, uma das normas e um dos critérios que foram postos para aqueles 10 jovens eram de que eles teriam uma alimentação diferente. Ou seja, os jovens, a Bíblia diz no versículo 5 que o rei, ele determina uma ração a cada dia, uma porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. As melhores comidas babilônicas, aqueles jovens teriam que por obrigação se alimentar para que cada dia eles ficassem mais formosos, mais bonitos, aleluia, e mais fortes. Segundo a palavra do Senhor nos diz que entre aqueles jovens estavam, aleluia, os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E no versículo 7, o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. A Daniel ele deu o nome de Beltesazar, a Ananias ele deu o nome de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abidnego. Segundo a palavra do Senhor nos diz que Daniel ele assenta em seu coração de não se contaminar com a porção de manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, Daniel ele pede ao chefe dos eunucos, aleluia, para que lhe concedesse não se contaminar. Nesse momento, Daniel estava chegando lá e estava dizendo: olha, eu saí da minha terra porque vocês me trouxeram de lá. Eu estou servindo a vocês, porém, eu fiz um pacto com Deus do céu e ele não permite que eu me contamine com esses manjar que estão sendo me ofertados. Aleluia. Nesse momento, Daniel, aleluia, ele estava zelando o compromisso de honra que ele tinha com Deus. E o Senhor, ele se agrada quando o jovem zela aquele compromisso, que é um compromisso honroso, aleluia, que é um compromisso sério, aliança com o Espírito Santo. Esse foi o momento que Daniel estava dizendo: olha, eu tenho uma aliança com Deus dos céus, eu tenho um pacto com Deus Altíssimo, e não vai ser o manjar que Nabucodonosor está ofertando que vai quebrar essa aliança. Então eu não posso me contaminar. Aleluia. Glória a Deus, eu não posso. Infelizmente eu não vou comer essa alimentação, porque os meus costumes dizem que eu não posso me alimentar com isso. E o chefe dos eunucos fica preocupado, aleluia. E ele diz: Daniel, eu tenho medo do meu senhor, aleluia. Daniel, eu tenho medo do rei Nabucodonosor. Ele determinou essa alimentação para vocês, Daniel. Juntamente com Daniel estava Ananias, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então ele diz, o rei dos céus, de Daniel, eu tenho medo do meu senhor, aleluia. Daniel, ele determinou isso. E vai que vocês fiquem mais fracos, aleluia. Apareça com os rostos mais tristes, aleluia, do que os nossos jovens. Isso tá, aí eu tô arriscando a minha cabeça, Daniel. Aí não dá não. Daniel, eu tenho medo do meu senhor. Nesse momento, Daniel está dizendo assim: eu também tenho medo, é do meu Senhor, aleluia. Eu tenho medo, é do meu Senhor. Eu tenho medo do Deus dos céus, a qual eu fiz um pacto. Eu tenho medo de quebrar a aliança que eu fiz com Deus dos céus, com os Deus Altíssimos. Mas jovem, eu quero te dizer uma coisa.
coisa, o Senhor, Ele não te traz problemas sem solução. É preciso que você passe pelo estreito. Daniel passou pelo estreito, pelo caminho apertado, mas o Senhor estava trabalhando por trás dos bastidores. Enquanto Daniel estava reivindicando uma outra alimentação, o Espírito Santo do Senhor já estava entrando no coração do chefe dos eunucos e dizendo: concede a ele, aleluia, concede, aleluia, glória a Deus. E ele diz assim: então tá bom, Daniel, a gente vai fazer um trato. Daniel diz assim: olha, então disse Daniel ao chefe dos eunucos que havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, aleluia. Olha, os teus servos 10 dias. Experimenta os teus servos 10 dias, fazendo que nos dê legumes e que a gente só beba água. Faz o teste, aleluia. Faz o teste, experimenta. Glória a Deus. Ele diz: então tá bom, a gente vai fazer esse trato. O Senhor já tinha entrado lá no coração, lá do eunuco, aleluia, do chefe, e o Senhor já tinha preparado tudo para Daniel, aleluia, e ele entra no contrato. E durante aqueles 10 dias, foram 10 dias e 10 noites que o Espírito Santo estava trabalhando a favor daqueles 4 jovens. Mas sabe por quê? Porque eles eram jovens que conservavam aquele compromisso, que conservavam uma aliança que tinha com Deus, porque servir a Deus é um compromisso de honra, e ele estava honrando o compromisso que ele tinha com Deus. E quando o jovem decide honrar o Senhor aqui na terra, o Senhor se levanta do trono, aleluia, joga a bênção de cima para baixo, e você que está embaixo vem para cima, para lugar de destaque. Sabe por quê? Porque você está zelando o compromisso que você tem com Deus. Você está zelando a identidade cristã. Aleluia, glória a Deus. Você está dizendo: eu sou crente, eu não posso. Aleluia. E segundo a palavra do Senhor nos diz que os jovens tiveram 10 vezes mais. A Daniel, Daniel, vou te dar. Eles estavam mais inteligentes, 10 vezes mais do que os 6 que estavam com ele. E a Daniel, o Senhor olhou para Daniel e disse: Daniel, eu vou te dar interpretação e definição de sonho, Daniel. E a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, e ele manda chamar todo mundo para interpretar esse sonho. E segundo a palavra do Senhor nos diz que ninguém consegue interpretar. E aquele sonho, aleluia, revelava uma cabeça, E Daniel, ele revela o sonho, né? Porque Nabucodonosor, ele não conta o sonho, mas Daniel revela que era um sonho, aleluia, daquela estátua, né? Nabucodonosor tem um sonho com aquela cabeça de ouro que representava ele, e através daquele sonho, Nabucodonosor, ele auto se exaltou e manda criar uma estátua no meio da província babilônica. Como era de costumes, os reis faziam uma estátua à sua imagem e semelhança e botava lá no meio da província, no meio do campo lá do palácio. E o que me chama a atenção é que, segundo os estudos bíblicos e teológicos, a Babilônia, ela é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Aleluia. E acredito eu, outra coisa, a Babilônia também era o centro da prostituição, e por aqueles jovens serem formosos em aparência, aleluia, o que me chama a atenção é que em nenhum momento a Bíblia Sagrada mostra que eles se prostituíram, em nenhum momento a Bíblia Sagrada mostra que Daniel cedeu os desejos da mocidade. Mas nessa noite rogamos a Deus, porque nós fazemos parte
de uma geração marcada por adolescentes salvos, de uma geração cheia do Espírito Santo, de uma geração que, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, estava rumo a um novo tempo, um tempo de santidade, um tempo de fazer a diferença, um tempo de brilhar, um tempo de dizer que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe por quê? Porque lá no livro de Romanos diz assim, olha, não vos conformeis com esse mundo, mas seja transformado com a renovação do vosso entendimento. E eu fui transformado. Aleluia. Daniel, isso era Daniel dizendo, eu fui transformado. Eu não me conformo. Aleluia. E a Bíblia diz que Daniel é exaltado e Nabucodonosor manda ele a uma missão, melhor dizendo, vou utilizar esse termo missão. E Daniel ele vai estudar fora e fica os 3 jovens. Sendo que no período, aí a gente já entra no livro de Daniel, capítulo 3, sendo que nos 3 períodos em que aqueles jovens se encontravam, sendo que no período que aqueles jovens se encontravam na província babilônica, o rei Nabucodonosor, no versículo 1, ele ergue uma estátua no centro da Babilônia. Aleluia. E ele achando pouco, ele cria uma lei que era o seguinte. Aleluia. Olha, a lei é essa. Eu vou mandar reunir todo mundo e quando tocar o som do pífaro, da cítara, da gaita e dos demais instrumentos musicais aqui na sola da corte real, aleluia, é para todo mundo se dobrar. Aleluia. E Nabucodonosor diz mais, ó, eu criei tudo isso aqui com a Babilônia. A Bíblia diz que a Babilônia, minha gente, era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Aleluia. E ele fazendo analogias, simbolizando, querem dizer, ele queria dizer que a Babilônia era o céu, ele, a estátua dele era o Deus, e ele criou uma fornalha para quem não adorasse fosse para jogar dentro da fornalha. E a fornalha era o inferno. E segundo a palavra do Senhor nos diz que Nabucodonosor ele cria aquela estátua, aí ele faz aquela cerimônia, é como a inauguração. Quando tem a inauguração de algo muito importante, eu vou dar um exemplo aqui, de um hospital que sirva de grande porte, um hospital de grande porte que seja beneficiário a muitas pessoas. Então o governador vai lá, se der, até o presidente chegar lá e reúne muita gente, né? Porque a inauguração, algo novo. E Nabucodonosor não fez diferente, ele criou aquela estátua e ele mandou reunir todo mundo, presidente, tesoureiro e os demais, toda a corte, todo mundo que vivia ali na província babilônica teve que se reunir. E ele manda chamar todo mundo e manda chamar os instrumentistas. Aleluia. Aí a gente entra no tema, servir a Deus é um compromisso de honra. Aleluia. Servir a Deus é um compromisso de honra. Aleluia. Repita comigo aí, servir a Deus é um compromisso de honra. Glória a Deus. E aí entra na hora que Daniel, que Nabucodonosor, ele cria faz toda aquela festa e ele manda reunir todo mundo. E a Bíblia nos diz que no versículo, aí é tocado o som junta todo mundo, os tesoureiros, os conselheiros, ali todo mundo ali da província babilônica, e ele diz, olha, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, aleluia, da sambuca e do saltério, da gaita, de fole e de toda sorte de música, é para vos prostrar, aleluia, a imagem de ouro que Nabucodonosor tinha levantado, e Nabucodonosor manda tocar, aleluia, e todo mundo se dobra. Mas quando aí chega, todo mundo se dobrou, mas os 3 permaneceram de pé. Glória a Deus. Os 3 eles permaneceram de pé. Aleluia. E segundo a palavra do Senhor nos diz que todo mundo se dobra, mas os 3 jovens permanecem de pé. De imediato foram até Nabucodonosor. Olha, rei, aqueles jovens lá que fazia parte da província, o que chama até, ficaram de pé. Todo mundo se dobrou, mas os 3 ficaram de pé. Aleluia. E eles lá de pé.
Aleluia, cabeça erguida, porque crente não baixa a cabeça nunca. E Nabucodonosor de imediato mandou chamar todo mundo logo. E o que chama a atenção de Nabucodonosor é que não foram qualquer três jovens não, porque eu acredito que se fosse uma pessoa qualquer, dali mesmo ele mandava matar, porque seria algo afrontoso ao rei. Era como se o rei se sentisse afrontado e desonrado ou desrespeitado. Porque o rei, ele se sentia elite. O rei se sentia elite. Aleluia. E segundo a palavra do Senhor nos diz que Nabucodonosor ele já fica enfurecido. Mas eram três jovens que faziam parte da corte real. Eram os três jovens que se destacaram no entendimento juntamente com Daniel. Então a gente vai mandar para a gente vai dar uma segunda chance. No versículo 14 diz a palavra do Senhor. O Senhor Nabucodonosor estava perguntando: é de propósito, ó Sadraque, ó Mesaque, ó Abednego, que tu não se dobra? Aleluia. Ele disse: ó, vou fazer o seguinte. O que está acontecendo com você? Está doente? É de propósito? E a Bíblia diz que cada vez que o jovem ficava calado e se renegava a adorar, Nabucodonosor ficava com mais raiva. E ele diz: ó, então agora pois estás pronto. Eu vou mandar tocar. Mas se você não se dobrar, aleluia, vai ser jogado na mesma hora dentro do fogo. Até aí tudo bem. Mas tem uma parte que ele diz assim, olha: e eu quero ver quem é o teu Deus que vai te livrar do fogo e das minhas mãos. Aleluia. E no versículo 16, aleluia, um olha para o outro e diz: olha, rei, a gente não vai se pronunciar sobre esse negócio. E tem mais: eis que o nosso Deus, a quem nos servimos, ele pode nos livrar, e ele nos livrará, ó rei, da tua mão e do fogo ardente. E fica sabendo mais, rei Nabucodonosor, que a gente não se dobra nem a tu e nem aos deuses que tu serve. Glória a Deus. Aleluia. Fica sabendo disso, Nabucodonosor. Não é assim do jeito que tu quer, não. Nabucodonosor, eu fiz negócio com Jesus. Glória a Deus. Isso aí era eles dizendo: olha, rei, eu faço parte da corte real, eu sou estudado, mas isso não vai me levar para o céu, não. O que me leva para o céu é eu andar em espírito e santidade, rei. O que vai me levar para o céu, rei, é eu conservando o compromisso de honra que eu fiz contigo, rei. Eu não fiz compromisso que eu fiz com Deus, porque eu não fiz compromisso nem contigo e nem com teus deuses. Meu irmão, e Nabucodonosor ele manda jogar os jovens na fornalha. Mas voltando para o versículo 15, aleluia, a parte que o homem desafia a Deus: ou ele morre ou ele se converte. Aleluia, glória a Deus. E Nabucodonosor: eu quero ver o teu Deus te livrar do fogo e da minha mão. Glória. Aleluia. Nesse momento Jesus se levanta do trono e diz: espera, Sadraque, espera, Mesaque, espera, Abednego. Senta ali, meus filhos, senta ali no cantinho, que agora a reunião é comigo. Eu já vi briga de rei para rei, mas de rei para Jesus, olha, o negócio é diferente. Glória a Deus. É diferente. Glória a Deus. A história é outra. Me diga um que desafiou a Deus e permaneceu de pé. Se você me dizer um, eu paro isso aqui agora. Me diga um. Não tem esse que desafia a Deus e continue de pé. Não tem esse. Glória a Deus. Ouvi um certo evangelista falar, não irei citar nomes. E o que me chama a atenção é que ele já estava justamente pregando sobre esses três jovens. E ele fez uma abordagem que eu trago para esse estudo, que foi sobre algumas pessoas que desafiaram a Deus. Aleluia. E uma dessas pessoas foi um dos presidentes, um homem, ele se elege a presidente da república. Aleluia. Ele diz assim: olha, nem Deus me impede de sentar na presidência. Glória a Deus.
Nem Deus me impede de sentar na cadeira da presidência. E a Bíblia, e segundo algumas pessoas, segundo o fato aconteceu, a quantidade de votos exigida ele ganhou, mas pouco tempo para ele sentar na cadeira da presidência. Ele sentiu a dor e morreu, porque Deus é coisa séria. Aleluia. Com Deus não se brinca. Glória a Deus. Com Deus não se brinca. E trazendo essa analogia para o mundo de hoje, o inimigo ele tem ofertado várias coisas para derrubar os jovens. O rei Nabucodonosor, eu posso simbolizar ele como um diabo, se bem que em Jeremias capítulo 26, se eu não me engano, Jeremias capítulo 25. Jeremias Jeremias capítulo 26 e o versículo no momento não achei, não consegui achar, aleluia, mas a Bíblia diz no livro de Jeremias que o Senhor, aleluia, ele tem um rei Nabucodonosor como meu servo. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele tem assim Nabucodonosor como meu servo. Ele diz então o rei Nabucodonosor, meu servo. Então era como se o povo de Jerusalém estivesse pagando ou tendo alguma consequência de algum ato ou erro cometido. Mas como eu estava dizendo, trazendo isso para os dias de hoje, a Babilônia ela é o mundo em qual nós vivemos hoje, a mídia, o Facebook, as redes sociais, aleluia, a nossa sociedade. Hoje em dia não falo todas, mas está a oferecer a prostituição, as drogas, aleluia, tudo e todas as coisas que desagradam ao Senhor estão se alastrando de uma forma tão tremenda, de uma forma devastadora, para derrubar alguns jovens no caminho do Senhor, para derrubar jovens na presença de Deus, para derrubar jovens que foram chamados, aleluia, para derrubar jovens, aleluia, que tem um chamado de Deus em vossas vidas. Então o inimigo ele não está brincando, não quer matar crente de maneira nenhuma. Ele quer trazer o mundo para dentro da igreja, porque o inimigo ele gosta de coisa desarticulada. Mas que nessa noite você, jovem, venha dar mais espaço para que o Espírito Santo venha se alastrar dentro de você, e para que o mundo possa ver que você é luz, aleluia, que você faz a diferença. Glória a Deus. Para que o mundo possa ver que você tem dito não aos desejos da mocidade. E eu ouvi também o irmão, ele fez uma analogia. E muitas vezes a gente diz, mas Jesus, um momento como esse eu erro tanto, o mundo está tão difícil. Mas eu digo, se você não tentar, como é que você vai acertar?
E aquele rapaz, aquele fazendeiro, ele tinha 2 cães em sua casa. Um era preto e o outro era branco. E dizem os estudiosos que aquele homem ele fez uma rincha com aqueles 2 cães. Ele alimentou mais o preto e botou para brigar contra o branco. E segundo os estudos, o preto ele vence o branco. Doutrora, ele faz uma nova rincha, uma nova avaliação de seus animais, e ele alimenta mais o branco e deixa o preto sem comer. E muita gente apostando naquele preto porque ganhou na primeira vez, provavelmente ou possivelmente iria ganhar na segunda. E o que nos chama a atenção é que o branco ele ganha. E aí, fazendo analogia para os dias de hoje, o que você está alimentando? Você está alimentando mais a carne ou mais o espírito? Vence aquele que você alimenta mais. Se você der espaço para os desejos da mocidade se aprofundar aqui em vosso meio, a carne vence. Mas se nas madrugadas, ao invés de você estar no Facebook, você deixar marca de lágrimas no chão orando, quem vence é o Espírito. Aleluia. E que nessa noite você venha buscar mais, orar mais, se aproximar mais dos pés do Senhor, que é isso que o Senhor quer de mim e de você. O Senhor não está preocupado, aleluia, com o adorador, não. Ele quer primeiro, ele não está preocupado com a adoração, não. Ele quer primeiro o adorador. Como é que está a tua vida de adoração ao Senhor? Porque a Bíblia diz que a Babilônia, por ser um palácio cheio de riquezas, por ser um lugar onde tinha muitas mulheres bonitas, glória a Deus, Daniel e aqueles jovens poderiam alimentar a carne, mas eles não, eles alimentaram o espírito, até em um momento em que Daniel poderia ceder, porque a comida que foi lhe ofertada era uma comida boa, era algo bom, quem sabe até os olhos de Daniel, mas o que vivia em Daniel era um espírito excelente. O que vivia naqueles jovens era um espírito excelente, que até diante da morte eles preferiram ser fiel. E a Bíblia diz que quando aqueles jovens é lançado dentro do fogo, glória a Deus, quando aqueles jovens é lançado dentro do fogo, então Nabucodonosor, glória a Deus, no versículo 24, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e perguntou aos homens: quantos a gente jogou ali? Quantos foram jogados? Quantos foram jogados dentro do fogo? Senhor, nós jogamos 3. Então tem algo sobrenatural. Tem algo sobrenatural porque eu vejo 4. E estão tudo passeando dentro do fogo. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então Nabucodonosor chega lá na porta do fogo e diz assim: vem Sadraque, vem Mesaque, vem Abidnego. Glória a Deus, servos do Deus Altíssimo. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Eu acredito que Nabucodonosor estivesse achando que o Senhor ia livrar aqueles jovens antes de entrarem dentro do fogo. Mas o Deus que eu e você serve, Ele é um Deus que gosta de fazer
coisas sobrenaturais em nosso meio. E foi preciso que aquele jovem fosse para dentro do fogo. E ele mostrou que ele é o mesmo. Ele é o primeiro. Ele é o último. E além dele não há Deus. Nabucodonosor se reuniu e disse: vamos adorar o Deus de Daniel. Glória a Deus. Bendito, fala Nabucodonosor, bendito seja Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou os anjos do céu e livrou eles da fornalha. E nessa noite o Senhor, Ele está abrindo o céu, está te dando livramento da fornalha de fogo. Muitas vezes passamos por momentos dificultórios em nossas vidas, momentos que achamos que vão morrer, momentos que achamos que está tudo perdido, mas é nesses momentos que o Senhor abre o céu como cortina e diz: filhinho, eu estou aqui, eu sou contigo, por onde quer que andares, eu sou o que sou. E quem impede o meu trabalhar? E quem impede? E quem impediu de Deus livrar os jovens da fornalha? Mesmo assim é comigo e é contigo. E que nessa noite nós possamos ser mais fiel a Deus. Sabemos que vivemos em um mundo difícil, em uma era difícil, onde coisas contrárias aos olhos do Pai estão se alastrando, dificultando o Evangelho. Mas nessa noite pregue o Evangelho. Não deixe que o inimigo ele venha roubar o que você tem de mais valioso, que é a sua salvação. Aleluia, e que você possa dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. E desde já eu fico grato a todos os irmãos que estão assistindo pela oportunidade. Que o Senhor Jesus possa abençoar a todos. E que fique para a meditação dos irmãos o tema do estudo. Daniel capítulo 3, versículo 17. Porque servir a Deus é um compromisso de honra. Que Deus abençoe a todos.